Boa tarde a todos. Queria agradecer à Porta ter proporcionado este momento de encontro com a Gabriela e o Delfim, que se deslocaram cá à Madeira. E escolhi uma seleção de imagens com 3 momentos expositivos para apresentar 3 trabalhos mais aprofundadamente que acho que se relacionam e fazem sentido no tema proposto. O trabalho que tenho desenvolvido tem sido acerca das espécies botânicas que existem cá na Madeira, sobre flora nativa da ilha. Esta é uma imagem dos dragueiros da Ribeira Brava, que existem na escarpa sobranceira à Vilha. E foi uma imagem que realizei enquanto montava uma exposição na Casa das Mudas, trabalho que desenvolvi integrado na exposição coletiva Linha de Partida, em 2009, que, chamado 40 Calcos, em que eu me propus a desenvolver uma série de monumentos relacionados com esta flora, e houve uma seleção de 40 espécies botânicas e com a colaboração de alguns botânicos que tinham uma série de dados sobre cada uma dessas plantas, em que depois transportei para cada um destes desenhos, objetos, utilizando uma técnica da arqueologia, que é o calco, que é feita através da pressão de papel umedecido sobre uma inscrição lapidar. Neste caso, construí uma técnica similar à da tipografia, escavando em pedras. Esta é uma das peças ampliadas para poderem perceber o relevo do papel. O resultado que temos é um negativo de alguma coisa. Aqui este é o nome da espécie botânica e em baixo usei 2 símbolos da expansão marítima portuguesa, a esfera molhar e a cruz de Cristo, e de certa forma criar uma dimensão atemporal nestes objetos, em que temos uma nomenclatura, um binómio científico que vem do século XVIII e a expansão marítima que começa no século XV. Esta é uma outra vista desse trabalho, os 40 calcos, e aqui nesta imagem podemos ver uma série de elementos que fui juntando conforme desenvolvia o trabalho. Fotografei um herbário onde todas estas espécies sobre as quais estava a trabalhar estão representados. Tinha um conjunto de listas sobre os dados recolhidos, que depois foram transpostos para os trabalhos, e depois, com o lemar destes dados, já no final desta exposição, comecei um projeto em que eu queria criar um objeto em que contesse todas essas informações e que, de certa forma, fosse uma memória de todo este projeto. Então decidi criar um objeto que era um livro, não como se fosse um catálogo dessa exposição ou dessa peça, mas como um objeto em si mesmo. Este livro foi inspirado em catálogos de epigrafia e outros livros semelhantes, e comecei a produzir uma série de desenhos que relacionavam-se com a paisagem onde existem estas espécies botânicas, utilizando também uma técnica de impressão neste livro através de fotocópias dos mesmos desenhos, que depois eram, através de um solvente, eram passados para o papel. Então, dessa série de desenhos que fiz inicialmente, depois selecionei alguns em que usava no livro. Então, de um lado temos esse desenho que remete para a paisagem, e do outro lado, como num catálogo de epigrafia, temos cada um dos trabalhos. E aqui, se prestarem atenção, acontece aqui, quando temos a fotografia dos trabalhos, como existe, através de um processo de impressão, de transferência de uma imagem, os únicos nomes que estão corretos
no livro, sem serem espelho, são os dos trabalhos que na obra estavam em espelho. Se calhar vou só avançar o livro até o final. Depois, também tinha introduzido alguns textos sobre o próprio processo dos cálculos, e aqui nesta imagem existe 2 arqueólogos a fazer um cálculo de uma gravura. E no final volta a aparecer o esquema de disposição dos trabalhos na parede, que estavam relacionados também com as diferentes altitudes em que as espécies ocorrem na nossa paisagem, começando desde o mar até os estratos mais altos. Esta imagem foi feita no Jardim Botânico, algum tempo depois do 20 de Fevereiro, e são algumas partes dos ramos dos primeiros dragueiros que vimos na primeira imagem, que entretanto um deles desapareceu com derrocadas que ocorreram no 20 de Fevereiro, e esta foi uma tentativa no Jardim Botânico de tentar que estes ramos voltassem a ter folhas. Acabou por não resultar, e mostrei esta imagem também, esta ideia de uma paisagem que está a mudar e que está em perda. Como se sabe, a floresta, principalmente no litoral sul, praticamente desapareceu, a floresta original da ilha. Aqui já entro numa nova série de trabalhos que foram desenvolvidos principalmente durante a bolsa que tive da Porta 33, no Arco. Este é o meu espaço de ateliê. Aqui é uma das mesas em que uso para fazer os trabalhos em papel, onde podem ver as pedras gravadas, e neste caso tem aqui um nome botânico da subespécie de dragueiro que existe na Madeira. Que é a espécie sobre a qual tenho vindo a debruçar mais, sobre a qual investiguei mais e vim a produzir um corpo de trabalho maior. Esta aguarela está relacionada com uma paisagem cá da Madeira, que é o Cabo do Garajal, onde também existia um dragueiro que ia ao mar durante uma tempestade em 1982, e foi o trabalho que desenvolvi no Arco e depois apresentei em 2010 aqui na Porta 33. Então, a partir dessa narrativa, criei uma série de trabalhos, mais uma vez propondo um monumento para essa situação. E depois, durante o processo de preparação desta exposição, decidi fazer outro trabalho, este é um pormenor de um dos trabalhos. E aqui nesta peça, na primeira parte, temos a inscrição do nome científico. Depois fiz uma tradução da parte narrativa deste episódio em latim, e na parte final copiei uma inscrição gótica que existe no convento de Pomar, de um túmulo, em que a inscrição diz o seguinte: quem quiser saber mais, que procure nas outras eras. E eras quer dizer inscrições. Decidi então partir para o desenvolvimento desta peça. Que era uma peça modular, uma peça em gesso, diretamente nos papéis.
seja, fazer uma reconstituição desse momento que era proposto e que nunca chegou a existir, e aqui quis torná-lo físico através da modelação com o gesso. Aqui podemos ver melhor a peça. Uma peça que é em 3 módulos. Toda esta plasticidade do papel é transportada para o gesso, e a ideia desta peça é que um dia seja possível fundi-la em bronze e colocá-la no sítio onde o dragueiro existia, na Ponta do Garajal. Para quem conhece sabe que existe um caminho, um percurso na base do Cabo do Garajal, que se pode percorrer a pé, e no final, que era no sítio onde existia o dragueiro, então essa fundição em bronze seria colocada. Estes são alguns desenhos que tentam, de certa maneira, ilustrar ou não a colocação da peça no Garajal. Esta é uma digitalização de uma página do manuscrito As Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, do século XVI, onde ele faz uma descrição histórica das ilhas do Atlântico. E neste manuscrito interessou-me a parte onde ele faz a descrição histórica do Porto Santo e aborda o dragueiro enquanto presença na ilha, e de que maneira era a relação dos primeiros colonizadores com os dragueiros e os usos que deram aos dragueiros até à extinção do dragueiro no estado selvagem. É uma panorâmica da exposição que resultou a partir do desenvolvimento dessas narrativas. Na preparação desta exposição e do confronto com esses relatos históricos, fiz uma viagem até à ilha do Porto Santo e visitei este Ilhéu de Cima, mas pelo Gaspar Frutuoso é descrito como o Ilhéu dos Dragueiros. E durante 2 semanas estive no Porto Santo, e depois, através do Parque Natural da Madeira, pude visitar o Ilhéu, que hoje em dia é reserva natural, mas os solos encontram-se bastante degradados devido à ação humana, e então estão a tentar recuperar o Ilhéu, e existem alguns dragueiros plantados há cerca de 15, 20 anos, mas que os solos são tão fracos que as plantas não crescem. Então, a partir dessa visita, já no espaço de ateliê, criei este modelo topográfico do Ilhéu dos Dragueiros. De certa forma, também representa, é um pouco árduo, não é? Enquanto objeto, e são curvas de níveis picotadas com alfinete. Depois, repararem bem, existe um percurso que na realidade existe, que nos leva desde o nível do mar até o topo do Ilhéu, onde hoje existe um farol. E ao desenhar estas curvas de níveis, também apercebi-me da criação de um negativo dessas curvas de níveis, não é? Enquanto tinha esta forma, também tinha outra forma, que era o seu vazio. E ao estar a manusear estas folhas de papel, surge uma ideia de criar uma nova peça, um novo objeto, em que o Ilhéu é representado num negativo e que se vai depois constituir como um livro. Este é o livro no espaço de ateliê, na parede do ateliê, onde se podem ver as curvas de níveis, aqui de uma maneira planificada. Houve alguma inspiração nos mapas hipossométricos, em que existem diferentes cores, e como nos trabalhos anteriores eu tenho trabalhado com
com as cores do dragoeiro, num sentido naturalista, e da mesma maneira usei-as aqui no livro O Olhar dos Dragoeiros. Eu vou-vos mostrar uma pequena animação deste livro, para ficarem com uma melhor ideia. Então este livro apresenta-se como uma descida quase ao interior deste ilhéu, ao interior da Terra, passando através das páginas que depois foram coloridas à aguarela. Pois eles têm desenhos muito detalhados, de pormenores, que estão relacionados com os primeiros papéis que eu usei, por sua vez estavam relacionados com os dragoeiros e com as cores dos dragoeiros. Aqui neste caso o laranja seria os frutos, o verde as folhas, o rosa a seiva do dragoeiro e depois o tronco do dragoeiro. E nestes desenhos aproveitei alguns elementos dos papéis, que por vezes eram papéis reciclados, como manchas, e de certa maneira dentro deste mapa em volume criei outros mapas à volta destes desenhos, à volta destes recortes, destas curvas de nível. Esta ilustração, que calhar muitos conhecem, que chama-se The Dragon Tree, que é uma ilustração do século XVIII de um dragoeiro, e depois uma peça que fiz relacionada em parte com esta ilustração.